Vamos falar um pouquinho sobre o meu história anterior, que foi, na verdade, um repost que eu fiz, do professor Matheus Passos, que, inclusive, foi aí um dos meus professores, no meu processo de certificação internacional para a DPO, em que ele trouxe um assunto que está sendo bem discutido entre os profissionais de proteção de dados. E o que acontece? No dia 14/6, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, divulgou, disponibilizou um modelo simplificado de registro de atividades de tratamento para agentes de tratamento de pequeno porte. E no caso dos cartórios, isso aí é o inventário de dados, tá? Que é feito por meio do processo de mapeamento dos dados. Pois bem, o que acontece é que eles trouxeram alguns exemplos, mais especificamente ali na parte onde você informa as bases legais de cada tratamento, que não condiz muito com a realidade, que na verdade não é a base legal mais indicada para aquele tratamento citado. Tá? É claro, nós profissionais da área, que já temos aí um profundo conhecimento da LGPD, do GDPR, a gente entende que aquilo ali são meros exemplos. É só para você entender que naquele campo, você vai informar o tratamento e a base legal para aquele tipo de tratamento. E a preocupação, e agora eu estou falando por mim, meu ponto de vista, é que muito dessas empresas de pequeno porte, esses cartórios menores, eles optaram por fazer esse inventário, esse processo de mapeamento dos dados por conta própria. E pode ser que ele não tenha ali um profissional qualificado, um DPO certificado com as competências, ou uma assessoria que dê ali um suporte para ele em relação a revisar aquele processo que foi feito e dizer se realmente está de forma correta, se realmente as bases ali utilizadas são as mais apropriadas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar o modelo que a própria NPD disponibilizou e vai seguir à risca ali aqueles exemplos. Vou mencionar aqui dois deles, que são assim os mais comuns, Eu vou até ler aqui para vocês entenderem do que eu estou falando e ficar mais claro o que foi colocado. No campo processo, finalidade e hipótese legal, eu vou colocar aqui os dois exemplos, que são os mais comuns. Exemplo número 1, processo, coleta de dados pessoais de candidatos. Ou seja, quando a empresa ou a serventia está recrutando aí novos colaboradores. Qual que é a finalidade? Avaliar e selecionar candidatos. Qual que é a hipótese legal? O consentimento. E o exemplo número 2 é algo bem comum também, que é o cadastro de clientes. Aí aqui fala que a finalidade é a venda de produtos e serviços, e a hipótese legal também é o consentimento. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Fujam do consentimento, tá? O consentimento, ela não é a melhor base legal para vocês recorrerem. Eu sei que muita gente acha que a LGPD é só consentimento, mas não é assim, não é bem assim. Na verdade, o consentimento é uma das últimas bases legais que você vai recorrer quando você não encontra nenhuma outra base legal mais fundamentada, alguma outra base legal que vai te proteger mais. Aí sim você recorre para aquela base legal, que é o consentimento. E eu vou explicar aqui para vocês, e no final vocês vão entender e vão concordar comigo. O que acontece? A própria LGPD traz um capítulo inteiro só falando sobre os direitos do titular. E um desses direitos é justamente a revogação do consentimento. Então, quando você faz um processo ali, seja por formulário, ou seja por meio de algum site, o candidato ele pode ir lá e revogar o consentimento. Ou então ele pode até mesmo mandar por e-mail, solicitando, entrar em contato ali com o DPO, da serventia, solicitando a revogação daquele consentimento. Só que aí você já vai estar com aqueles dados, Você já vai ter aquela informação, seja no seu e-mail, ou seja ali no seu acervo de currículos. Inclusive é um assunto que a gente vai até conversar sobre, se realmente é uma boa prática manter aí uma base de dados de currículos, tá? É um assunto para um próximo vídeo. E o mesmo acontece no cadastro de clientes. Imagine você solicitando um consentimento para realizar o cadastro daquele cliente, porque você depende daquela informação para exercer aquela atividade, para fazer aquele trabalho, e aí, do nada, aquele cliente vai lá e revoga aquele consentimento. Como é que você vai executar o serviço se você não pode tratar aquele dado? Se você não pode operar aquele dado? Então, pessoal, o mais indicado para esse tipo de tratamento é você utilizar ali a base legal para execução de contrato. Porque para você realizar a contratação do colaborador, você precisa daquelas informações, ou mesmo para os serviços. Para você executar aquele serviço, você precisa daquelas informações. Mas cuidado, pessoal, vamos sempre nos lembrar do princípio de minimização, que é o quê? É você coletar somente o necessário, somente o essencial para executar aquela atividade. Por exemplo, num processo de recrutamento de novos colaboradores, você não precisa solicitar o gênero ou a religião daquele candidato. Esses são dados sensíveis e não tem por que você se expor a esse risco. A gente sabe que dados sensíveis tem um nível maior, necessita de um nível maior de segurança, de proteção. Aí você vai me dizer assim, igual eu escutei outro dia. Ah, Ludmila, mas o meu cartório, a minha empresa, é pequena, é do interior. Ninguém aqui nem sabe o que é LGPD. E aí que você se engana. Até porque você não atende os clientes somente da sua cidade, Você não fica limitado a isso. E outra coisa, o seu cartório, a sua empresa, apesar de ser pequena, ela processa dados pessoais. E processa dados pessoais de categoria especial, que são os dados sensíveis. Então, pessoal, deixar aqui até um alerta, porque tem pessoas que estão se aproveitando, estão aí usando a LGPD para tirar proveito. Então, muito cuidado. É realmente necessário levar esse assunto a sério, tá? E nós da Simplificarte estamos aqui, a gente presta esse auxílio, esse apoio, Nós temos ali no nosso plano completo, que além ali da plataforma que o cartório precisa adquirir, o DPO certificado que o cartório precisa nomear na serventia, a gente tem também o serviço de implementações. Então, plano completo, a gente já dá um auxílio maior, Boa parte aí a realização desse mapeamento, a geração dos relatórios que precisam ser gerados, somos nós, nossa equipe que faz. Como nós somos compostos, por uma equipe multidisciplinar, ou seja, tem profissionais das 3 áreas, A gente tem profissional aí da área tecnológica, a gente tem profissional da área jurídica e a gente também tem um profissional da área notarial e registral. Então, a gente tem conhecimento, A gente tem competência e a gente já entende bastante de cartório para poder auxiliar, E fazer aí, e prestar todo o suporte necessário